Boa noite para todos. É com muito prazer que nós estamos aqui para trabalharmos com a família, num momento tão especial, quando nós estamos lançando hoje o canal, né, o espaço Conexão Vida Plena, que é um lugar no site que vai estar disponibilizado para as famílias, para a gente poder trabalhar as questões do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. E para nos ajudar nesse conteúdo e nesse projeto, nós estamos contando com a psicóloga Raquel Araújo. A Raquel iniciou um trabalho ano passado em Igarapé, num retiro dos fráteres, com toda a equipe de professores e colaboradores do colégio, quando ela sensibilizou, trabalhando com a gente com a cartilha da alfabetização emocional. E nós, então, entregamos essa cartilha para cada colaborador e mandamos fazer essa cartilha para cada um dos nossos alunos, porque o nosso objetivo era que daríamos início a esse trabalho nesse ano de 2020. Infelizmente, né, como aconteceu em março aquela ruptura, a gente teve que priorizar as questões pedagógicas e agora, dando ênfase, né, às questões emocionais, trouxemos a Raquel para que ela pudesse retomar com a nossa equipe esse trabalho e também pudéssemos levar até as famílias e os alunos, conforme o projeto que está sendo desenvolvido pela escola. Nós vamos começar esse trabalho nas salas de aulas, com os alunos também, e quem vai nos assessorar internamente é a Maria José, por favor, Maria José, que acompanha o ensino médio, né, e o Fundamental 2, e a Ana Paula, psicóloga também, todas as duas psicólogas. A Ana Paula acompanha a educação infantil e o Fundamental 1. Então, elas vão ser multiplicadoras desse projeto no trabalho que será desenvolvido aqui na escola. E a Raquel, hoje, então, vem falar para as famílias, partilhar um pouco dessa orientação, e no canal nós vamos estar disponibilizando dicas para as famílias, orientações, né, do que pode ser feito, e vamos, depois que a gente conseguir alcançar o trabalho, a introdução desse trabalho com todos os alunos, nós vamos disponibilizar essa cartilha da alfabetização emocional em PDF para que os pais possam, os alunos terem acesso e os pais também. Hoje nós estaremos disponibilizando um e-book mais completo, que a Raquel vai falar com vocês sobre ele. E agora eu gostaria que vocês acolhessem a psicóloga que vai nos ajudar nesse trabalho, como eu já disse, a Raquel Araújo. Boa noite, que a gente possa aproveitar bastante. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. Boa noite a todos. Uma alegria, né, estar aqui com vocês. Eu vou começar com uma historinha, uma fábula judaica. Quando a Amália disse que hoje é o lançamento, né, desse espaço aqui, que é o espaço Vida Plena, né? Quando a gente fala de espaço, a gente pensa no local, na coisa física, mas, na verdade, é mais do que isso. O espaço é qualquer lugar, é qualquer situação onde as coisas podem acontecer, e nós estamos fazendo isso acontecer agora, né, no mundo virtual, porque nos foi colocado esse limite tão dramático trazido pelo coronavírus. E a história é a seguinte: haviam 2 irmãos que trabalhavam em suas colheitas, eles produziam grãos. Um era casado e tinha muitos filhos. O outro era solteiro, não tinha filhos. E aí, um dia, o que era casado pensou assim: não é justo que eu divida a minha colheita ao meio, porque eu tenho muitos filhos que poderão me ajudar um dia a prover, e o meu irmão não tem ninguém. Ele vai aceitar se eu der mais para ele. Então, ele decidiu fazer alguma coisa, que é o seguinte: na madrugada, ele saía lá fora, ia no celeiro, carregava uns grãos e colocava no celeiro do irmão sem que ele visse. Só que o irmão solteiro pensou o seguinte: bom, não é justo que eu divida pela metade a minha colheita, porque o meu irmão tem mais despesas do que eu, ele tem muitos filhos. Ele não vai aceitar se eu falar com ele para pegar mais.
E aí ele disse, pensou e decidiu que à noite, escondido, ele pegaria uma parte dos grãos dele e levaria ao celeiro do irmão silenciosamente. Bom, o que acontece? Acontece que toda manhã, mesmo eles tirando grãos, eles perceberam que o celeiro amanhecia abastecido e ficaram sem entender o que estava acontecendo. Até que um dia coincidiu a hora que todos os dois faziam isso, e eles se encontraram no meio do caminho. E aí um entendeu por que o celeiro dele estava amanhecendo cheio, e o outro também entendeu isso. E eles ficaram tão surpresos com aquela generosidade que eles se abraçaram. Diz a lenda que Deus foi testemunha deste abraço. E quando ele testemunhou esse abraço de partilha, Deus nomeou aquele lugar como o lugar sagrado. O lugar sagrado é onde os seres humanos se encontram, verdadeiramente, de coração para coração. Então, eu posso dizer que o início deste canal Vida Plena poderá ser o seu lugar sagrado. Você está aqui porque você é pai, você é mãe, mas você não é só isso. Você é também isso. Você é um ser que também precisa ser abastecido, que também precisa ser abraçado, que também precisa ser escutado, que também precisa desenvolver dentro dos seus desafios. Então, eu creio que aqui no canal você vai, sim, receber coisas muito importantes como pai, mas não é só como pai e mãe, mas como pessoa. Que você beba dessa água, que você nutra aqui das informações, das formações, que você faça deste local ou deste momento o seu lugar sagrado, onde de fato os seres humanos se encontram. Eu comecei o meu trabalho virtual muito antes da pandemia e comecei com muita resistência. Eu tenho 28 anos de profissão, eu tenho mais de 30 de trabalhos humanitários, né, tanto ligados à espiritualidade cristã católica, quanto ligado a trabalhos sociais, e eu já percorri vários locais do Brasil, diferentes locais, também alguns países da América Latina, e as experiências são diversas no que diz respeito à vivência humana, não é? E eu gosto do contato, eu gosto de pessoas, eu me percebi psicóloga desde cedo, então já encaminhei para a profissionalização. Eu ingressei na UFMG com 17 anos, então foi um caminho muito linear para chegar a essa profissionalização, e sempre com muito engajamento, com muito envolvimento, e aí muito gostando desse contato, né, físico. Quando começou os trabalhos de rede social, eu tive um pouco de resistência, porque eu fiquei pensando que talvez isso aqui seria frio demais. Mas olha só que interessante, né? Eu já fui treinando ali na rede social e fui vendo quanto pessoas de fato se beneficiam deste encontro que também é virtual. É claro, queridos, queridas, que este encontro virtual, ele nunca será como o presencial, mas ele não deixa de ser um encontro. E todo encontro poderá produzir isso que esta fábula que eu trouxe nos coloca, que é a vivência do que é sagrado, do que é bom, do que é pleno. Olha o nome do canal, que interessante. O que é plenitude, né? Plenitude é preenchimento. Plenitude é, de fato, aquilo que nos retira de um estado de vazio para um estado de preenchimento. É aquilo que nos retira de um estado de angústia para um estado de paz. Plenitude é aquilo que nos retira de um estado de muitas perguntas para respostas realizadoras. Então, é com muita alegria que eu estou aqui marcando esse momento tão precioso deste lugar sagrado do canal Vida Plena. Seja bem-vindo. Você é de casa, literalmente, você faz parte dessa história.
E como ainda nós estamos aqui nos ensaios sobre a vida virtual, né? A gente ficou, eu, na verdade, não vou falar, gente, eu fiquei sem saber se eu ia conseguir compartilhar coisas em tela, porque, né, tem alguns canais de YouTube, inclusive do meu irmão, que é físico e filósofo, ele compartilha com os seguidores dele, então eu tinha separado o material para compartilhar com vocês, mas aqui não vai ser possível, então eu vou mostrar, viu? Vocês vão ter um pouquinho de paciência aqui comigo, que eu vou mostrar algumas coisinhas, ok? O que eu quero dizer aqui para vocês, compartilhar nesse momento, é que a nossa proposta é de ver o ser humano como um ser integral. Obviamente que a gente entende que a escola é este lugar onde se prioriza o cognitivo, um aprendizado muito estruturado, uma base que você dá para o seu filho, para que um dia ele também possa se profissionalizar, não é? É literalmente um alicerce cognitivo. Eu sempre falo o seguinte, gente, a escola, ela não dá inteligência para nós já nascemos inteligentes. Nós só temos duas possibilidades de ter algum tipo de comprometimento na área da inteligência racional, ou se há uma lesão muito grave que afeta a base frontal do nosso cérebro, ou se já nascemos com algum tipo de síndrome que já comete esta área. Tirando disso, a inteligência está lá todo o tempo, não é? É como o coração, por exemplo, está lá todo o tempo batendo. A nossa capacidade de aprendizado, idem. Nós vemos, por exemplo, vocês que são pais, mães, vocês veem como que a criança, nos 2 primeiros anos, é um desenvolvimento absurdo, não é? Gigantesco, porque existe ali toda uma predisposição de aprendizado, não é? Então, a escola, ela não dá inteligência, mas ela instrumentaliza, ela dá instrumentos para que a nossa capacidade cognitiva amplie, ela nos dá formação, ela nos dá informação. Mas o apelo é que a gente também não veja nem a nós e nem o nosso filho como alguém que está ali simplesmente ou aqui na vida, só para aprender. Não, nós estamos aqui para viver, para experienciar a vida, que nada tem a ver com o fato de, deixa eu curtir a vida, porque não é disso que eu estou falando, não é? Claro que nós temos momentos de curtir a vida, mas o viver, o experienciar a plenitude do que é a vida. Então, o apelo é esse, que possamos, apesar da escola ter o seu enfoque, né? A escola não é uma clínica de psicologia, não é? A escola não é uma academia de treinamento físico, não é. Mas ela poderá favorecer uma integralidade do nosso desenvolvimento, corpo, mente e espírito. A psicologia, ela tem muitas abordagens, muitas formas de estudar o comportamento humano. A psicologia é a ciência do comportamento. A abordagem existencial humanista, ela postula que o ser humano é corpo, mente e espírito. E esse espírito não tem a ver exatamente como a pessoa ter uma religião. O conteúdo espiritual, visto cientificamente, é exatamente a condição que o ser humano tem de transcender, de ir além, de exercer coisas muito nobres, né? Coisas ligadas à justiça, à verdade, à bondade, à superação, né? Os estudos mostram que a espécie humana ela é diferenciada das demais espécies pelo desenvolvimento da racionalidade e pelo desenvolvimento da espiritualidade. A arte, por exemplo, é considerada nessa abordagem como algo espiritual. A capacidade de comunicar. Então, isso aqui que nós estamos fazendo é considerado pelo existencial humanismo como espiritual. Olha que coisa plena, olha que coisa ampla e que coisa interessante, não é? Dentro desta abordagem, corpo, mente, espírito, cada uma dessas dimensões, elas têm uma necessidade. O corpo necessita de oxigênio, de alimentos sólidos e alimentos líquidos. É claro que também necessita de descanso, de pausas e etc. Tá? A mente. A mente ela é dividida em 2 partes e aqui entra o nosso projeto. Nós temos a mente do saber,
é aquela mente cognitiva, é o desenvolvimento racional. E nós temos a mente do sentir. Assim como eu coloco nesta diagramação. A razão, ela está exatamente na nossa fronte. E a emoção está no límbico, né? E nós somos esse ser, por isso eu pus esse bonequinho. Esse ser que é sentir e que é saber. Todos nós somos sentir e saber. Então, a mente, ela é dividida em duas partes. Os estudos comportamentais ligados ao cérebro mostram que a mente do saber, ela tem um funcionamento tão diferenciado da mente do sentir, que a gente poderia dizer que nós temos dois cérebros. O cérebro do saber e o cérebro do sentir. Então, nós somos seres de sentimentos, de emoções. E elas estão acontecendo todo o tempo lá no nosso centro cerebral, literalmente na base. A emoção é aquela sensação ou aquela crença que nós temos e que talvez a gente ainda não identificou qual é. Quando nós identificamos, isso vira sentimento. Nós nomeamos uma emoção identificada como um sentimento. Na base de todo, presta atenção nisso, na base de todo pensar, na base de todo comportamento, estão nossas emoções. Então, eu diria que a emoção, ela é como uma raiz. Ela é uma sustentação do nosso ser. Existem alguns dados científicos que dizem que pessoas submetidas a cirurgias cerebrais, que por algum momento, ou por alguma fatalidade, lesada a área límbica daquele ser, ele esquece quem ele é. Olha que coisa interessante. Quando a emoção, então, está ausente, nós perdemos até mesmo o senso de identidade. A nossa emoção, gente, ou sentimento, ela é um tempero para a nossa vida, ok? Nós estamos o tempo inteiro sentindo, nós estamos o tempo inteiro pensando. A emoção, ela precede a razão. E por que esse projeto de alfabetização emocional? Exatamente para que a gente possa identificar emoções, sentimentos que estão nos limitando, nos impedindo de exatamente dar frutos, sejam eles quais forem, frutos de saúde física, frutos de um aprendizado adequado, frutos de uma socialização equilibrada, frutos de projeção da vida, de uma carreira, frutos de uma boa relação com a vida, com a natureza, com o transcendente, não é? Todas essas coisas, se nós identificamos emoções que podem estar nos limitando e trabalhamos, nós falamos de gerenciamento de emoções. Se nós identificamos e gerenciamos emoções, essas emoções, elas deixarão, se elas estão nos prejudicando ou prejudicando a nossa convivência ou a nossa saúde, elas deixarão de ser dominantes, né? E aí, aquilo que elas sustentam, como comportamentos inadequados, adoecimento físico, difícil relação com a vida, com Deus, com o transcendente, né? Elas sendo diminuídas, os sintomas, as manifestações também podem ser liberadas. Existe um conceito bem interessante dentro do estudo psicopedagógico que fala que não existe possibilidade de perdermos a inteligência cognitiva, a menos nessas duas coisas que eu disse, se a gente tem uma lesão, né, um acidente grave que lesiona a nossa fronte, a nossa parte frontal, ou se a pessoa já nasceu com algum tipo de síndrome. Tirando disso, não existe possibilidade de não se ter inteligência.
O que acontece é que muitas vezes um instrumento inteligência ou a potência inteligência, ela está literalmente aprisionada por uma emoção limitante. Sabe aquela coisa assim, por exemplo, nossa, eu super estudei para o concurso. Tem 5 anos que eu me dediquei para o concurso X. A minha performance é ótima, os meus simulados, eu fecho todos os simulados. Uma coisa impressionante, tenho certeza que agora vai dar certo. Aí eu chego no dia do concurso, eu começo a ter coisas que me dão um branco, não é? Eu sabia daquilo, mas eu não consigo acessar essa memória, o que aconteceu? Ou, às vezes, nem chega a isso, a pessoa já levanta de manhã e passando mal, passando tão mal, que ela não consegue se concentrar na prova. Aí você pode dizer assim, não, Raquel, mas aí é o corpo que passou mal porque a pessoa estava estressada. Ok, e o que é o estresse? O estresse é um desgaste. E o que está na base do estresse? Um cansaço que pode ter vindo por um excesso de insegurança. Não, estou estudando, será que vou passar? Será que dessa vez vai? Um medo, né? Uma vergonha, uma série de coisas que estão ali limitando aquela pessoa. Quando eu estou, por exemplo, fazendo gerenciamento de emoções de pessoas que vão fazer concurso, pessoas que vão fazer tirar carteira de motorista, eu falo assim, olha, você precisa trabalhar o seu emocional, qual que é a sua emoção mais forte quando você está pensando no concurso? Medo, né? Alguns dizem assim, raiva de não ter passado ainda. E aí tem uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. A emoção, ela está aqui, no miolo do nosso cérebro, desculpe a palavra, mas é para a gente entender. Na centralidade basal, centro e base. A emoção, ela está sustentando uma série de coisas. Por exemplo, se a sua criança está dormindo mal e chama você à noite 5 vezes, ela não te chama à noite para brincar, a menos que ela tenha 2 anos de idade, ela vai querer brincar com certeza. Mas ela está com medo, ela está insegura, ela teve um sonho, ela teve alguma coisa que talvez a memória, a razão dela não consiga acionar, mas a sensação está ali. Quando nós estamos vivendo as emoções, aqui nessa centralidade límbica, está tendo uma produção química dos nossos sentimentos e emoções. Então, nós estamos literalmente banhados, irrigados de nossas emoções. E é por isso, então, que quando, né, vamos abordar alguém que está aí na beira de um concurso, de um teste ou qualquer coisa, e ela está sentindo muita tensão, ela identificando a base emocional, é raiva, é medo, é insegurança, não é? É culpa, eu já devia ter passado no outro concurso, se eu tivesse me dedicado mais. E aí? Não adianta, isso fica represado, se eu fico ali remoendo essas coisas. Fica represado, literalmente. Eu preciso aprender maneiras de eliminar. Então, preste atenção. Nós temos vários recursos de eliminação de emoções que possam estar nos distanciando da paz, da vitória, de realizações, da saúde. Várias. E nós teremos a consciência para poder administrar isso. O que eu estou sentindo é raiva. Então, eu tenho consciência. Eu preciso sentir essa raiva? Por que eu estou sentindo a raiva? O que é a raiva? A raiva é a crença de que eu estou sendo desrespeitada. A raiva é a crença de que eu estou sendo desconsiderada. A raiva é a crença de que eu estou sem vez, sem voz e sem lugar. Olha aqui, eu criei o personagem da raiva. Nessa alfabetização emocional, as crianças, elas vão interagir com as emoções como personagens, porque vai ficar mais fácil dela identificar. E é claro, os adolescentes também, porém, numa prática adequada à idade deles. Bom,
Se eu estou sentindo que eu estou sendo desrespeitado, eu estou, então, dominado por esta emoção, este sentimento da raiva. E eu terei, então, um comportamento adequado a esta base. Ou seja, eu vou, às vezes, gritar, eu vou irritar o outro, né? Tem gente que faz o contrário, se isola, né? Tem gente que está sentindo tanta raiva que vai tirando seu time de campo e vai se isolando, se isolando. Bom, eu falei aqui do medo, da raiva, mas existem muitas emoções. O que eu quero que você, pai, mãe, você que é ser humano, entenda que essa história da emoção, ela é tão fantástica, tão sensacional, ela é tão fundante do nosso ser, que hoje a neurociência diz que nós temos um sistema afetivo. Isso mesmo, sistema afetivo. Nós sabemos que é sistema. Se você pensa no sistema circulatório, você pensa no coração, nas veias, no sangue, no oxigênio que está ali sendo transportado. É um sistema, não é algo isolado. São muitas coisas interligadas. O sistema nervoso, o cérebro, os nervos, todo tipo de acontecimento que ocorre no caminho da centralidade até chegar nos extremos do nosso corpo, e os afetos, as emoções, sistema afetivo. Existem tantas circuitarias cerebrais ligadas ao sistema afetivo, que estão funcionando todo o tempo. Então, nós temos como base a consciência. Olha, então o sistema afetivo está gerando muitas coisas em mim. Nós temos outra coisa como base para poder gerenciar posturas corporais, ferramentas corporais, de respiração, de postura mesmo adequada, de posição do corpo, tudo isso nos ajuda a gerenciar emoções. Nós temos também o desenvolvimento de uma espiritualidade amadurecida. Se eu estou, por exemplo, com um sentimento chamado mágoa, que é a crença de que existe uma ruptura, eu vou trabalhar esse sentimento da mágoa, por exemplo, com uma ferramenta espiritual, que pode ser o perdão, ok? Então vamos lá. O corpo precisa de alimento. A mente racional precisa do alimento, que são os estímulos. Se você não estimula a criança, se você não fala português com ela, ela não vai desenvolver sozinha. Aí você pode me dizer assim, Raquel, mas eu não ensinei isso para minha criança, ela já sabe. Mas ela não está sozinha, ela está inserida num contexto. Eu estou falando de pegar um ser humano que acaba de nascer e deixar ele completamente isolado em algum lugar, onde você vai lá só dar comida. Ele não vai desenvolver, porque ele não tem estímulos, ok? Não tem estímulos. Agora, a mente, então, qual que é o alimento da mente racional? Estímulos da nossa cultura. Qual que é o desenvolvimento, qual que é a nutrição da mente emocional? Os afetos. A gente poderia dizer que o alimento por excelência do nosso sistema afetivo é o amor. E quando eu digo amor, eu não estou aqui dizendo o amor entre duas pessoas. O amor enquanto uma emoção que a gente busca todo o tempo, não é? E olha só, presta atenção aqui. Eu preciso de alimentos físicos, ok. Porque eles vão ser processados dentro de mim e me dar a base que eu preciso para sobreviver. Mas e enquanto eu não estou comendo? Já existe esse alimento dentro de mim. Eu preciso sempre retroalimentar. Eu vou lá, alimento de novo. Eu vou lá, alimento de novo. Mas existe um tempo onde esse alimento está me nutrindo e eu não estou no ato de alimentar. Assim também é com a nutrição do amor. Ele já existe dentro de nós. Porque nós já nascemos com todo esse conteúdo emocional. Porém, com a vivência, essas coisas vão se desgastando. Então, eu preciso repor, né? Eu preciso repor. O contrário do amor é o desamor. O desamor, ele é exatamente um tempero, vamos dizer, uma mistura de emoções que nos fazem sentir o quê? Inferiores, sem vez, nos fazem sentir ruins, né? Emoções que levam a nos sentir feios,
burros, insignificantes. Quando nós estamos tomados por essa situação, nós estamos, de fato, replicando em nós emoções que a neurociência chama de distanciamento. Emoções de distanciamento são aquelas emoções que nos distanciam de quê? De nós mesmos, do sentido da vida, do propósito. Não tem sentido nada, eu estou fazendo por fazer. Eu estou tomada de desamor. E as emoções ligadas ao amor são chamadas de emoções de aproximação. Aproxima a gente de quê? Aproxima a gente da gente mesmo, do outro, do propósito, da vida. Quando nós estamos tomados por emoções de aproximação, e aqui eu não quero que você entenda aproximação como algo somente físico. Pode ser também, mas não é só. Imagine que você tem uma identificação fortíssima com algum tipo de causa, não é? Você faz parte de uma ONG, você adere aí a um grupo de WhatsApp que salva animais, por exemplo. De alguma maneira você está aproximado disso, mesmo que você não esteja fisicamente próximo. Exatamente porque existe a possibilidade de aproximação que não seja só física, é que nós estamos aí sobrevivendo a este momento da pandemia. Não é interessante isso? Se alguém contasse para nós, há 2 anos atrás, que a gente ia passar por isso, talvez a gente diria, não vou dar conta. Não é isso, não consigo. Não, o ser humano não vai suportar. E a verdade é que nós estamos aí, claro, com consequências, mas não existe uma extinção da espécie por causa desse tipo de acontecimento, porque nós estamos ligados. A aproximação traz em nós um sentimento de pertença, ok? Então, por exemplo, num ambiente de escola, né? Por que é tão complicado às vezes? Porque tem aquela criança que é vítima de bullying, por exemplo, ela vai gerando ali um sentimento de distanciamento, é como se ela não pertencesse àquele grupo. É uma exclusão, é uma solidão. Por outro lado, aquele que pratica o bullying, ele pode também estar tomado por sentimentos de inferioridade, então ele tem que mostrar que ele é melhor que o outro, e o jeito que ele sabe de mostrar é colocando o outro para baixo, um jeito inadequado. Então, na alfabetização emocional, a criança entende, inclusive, por que ela está agindo de uma maneira que distancia e que não aproxima, uma maneira que machuca e não uma maneira que constrói. Aí ela se perceberá, talvez, aqui é um exemplo, realmente cheia de uma emoção chamada de inferioridade. Então, nós colocamos aqui, eu e minha equipe, né, uma série de emoções que têm os seus grupos. Então, a solidão, por exemplo, ela está no grupo das emoções de distanciamento. Mas isso é um grupo. Pode estar no grupo a exclusão, o abandono. Aqui a inferioridade. Olha aqui a carinha da inferioridade, né? Está nesse grupo da inferioridade a baixa autoestima, a incapacidade, o desvalor, a desconfiança, o desprezo, a vergonha, né? E tantos outros. Cada um vai poder identificar quais são as emoções. Mas tem uma coisa interessante aqui que eu quero contar para você. Os estudos mostram que as emoções que nos limitam ao longo de nossa vida são no máximo 2. E aquelas também que nos fazem expandir, melhorar, crescer, então são também 2. Então, fica mais fácil a gente identificar, porque não são tantas assim. Nós temos todas as emoções dentro de nós, todas. Porém, existem as dominantes. Olha aqui, por exemplo, a emoção de aproximação chamada alegria, né? Esses são personagens que nós criamos. O que seria alegria? Alegria é a crença de que tudo é bom, de que tudo faz sentido, de que vale a pena continuar. Eu te faço um convite. Pense numa coisa que você gosta demais.
Você pode até voltar aí agora, nesse momento. Quando eu falo coisa, obviamente pode ser uma pessoa, pode ser uma causa, pode ser um acontecimento tão forte que te arrebatou em algum momento, né? Volta lá, vê a emoção que você teve. Em geral, você se sentiu ali importante. Fez sentido aquilo para você. Você se sentiu com vez, com voz e com lugar. Aí, muito provavelmente, você esteve dominado positivamente por uma emoção chamada aceitação. Da mesma maneira que se você fizer o exercício de relembrar de algo que nada foi bom, nada. Volta lá, talvez, sua decepção forte, infantil ou de adolescência. O que você sentiu? Talvez solidão, raiva, medo. Isso, gente, acontece com todos nós. Não é só com alguns. Assim como nós temos coração batendo, assim como nós temos pensamento o tempo inteiro acontecendo, nós temos também emoções atuando em nós. E elas são basais, elas estão na base do que nós comportamos, do que nós pensamos. Então, imagina que para poder consertar algo, você tem que mexer lá nos parafusinhos certos. Seria a emoção. Você tem que tocar na emoção correta, mas não é correta no sentido de uma convenção social. Ok? Quando eu digo assim, eu tenho que tocar numa emoção correta que libere uma pessoa. Eu tenho que tocar no ponto onde ela sente muita culpa. Não é que eu tenho que fazer ela voltar naquele momento, mas ela simplesmente identificar, que eu estou sentindo é culpa. Aquela crença de que eu sou toda errada. Né? Então, eu vou oferecendo ali técnicas no dia a dia, na escola. 10 minutinhos de aplicação de técnicas que fazem esse gerenciamento das emoções. E a pessoa, então, libera uma culpa. Bom, meus queridos, o que acontece? Por que eu tive essa ideia, essa inspiração de fazer um projeto de alfabetização emocional? Exatamente porque se eu identifico uma emoção que está sustentando tanta coisa aqui, que pode, inclusive, comprometer o aprendizado cognitivo, não é? Uma emoção que está tão forte aqui, eu trabalho a emoção e toda essa coisa negativa que ela vai se diluindo. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, que favorece, que tira a complicação, favorece chegar na meta de forma mais descomplicada, mais simplificada. Os alunos terão acesso a essa cartilha e vocês também terão acesso a esse e-book. Esse e-book exatamente para você começar a identificar essa realidade emocional. É óbvio que aqui não está toda a realidade emocional, mas já é um mapeamento interessante. Existem algumas propositivas de exercícios. Agora, eu quero também te dizer uma coisa. Para a gente gerenciar emoções e transformar nossas emoções, primeiro que elas não podem estar sob julgamento. Emoção é emoção. Se elas existem, é porque elas são necessárias. Por exemplo, a raiva. A raiva é uma emoção de distanciamento. É algo que eu creio que quando eu estou sendo desconsiderada, né? Eu preciso sentir raiva em algum momento que, de fato, eu esteja sendo desconsiderada para eu pôr um basta naquilo. De fato, o problema é quando eu generalizo. Tudo que acontece, eu acho que todo mundo está contra mim e está me deixando sem ver, sem voz e sem lugar. Né? Então, todo exagero emocional, não é porque a gente quer, não. De repente, a gente já vê ali um bebezinho mais irritado, um mais calmo, né? Isso já significa que tem um tempero emocional diferenciado, ok? Então, o que acontece? Esse gerenciamento,
ele vai passar, não é simplesmente pela consciência, por isso que nós temos instrumentos e ferramentas. Gerenciar emoções, transformá-las, tem a mesma lógica de eu condicionar o meu músculo. Eu preciso de exercitar, eu preciso de uma disciplina. Estudos mostram que se eu identifico a minha emoção de distanciamento, que, por exemplo, me impede de querer socializar, me impede de querer realmente apostar no meu sucesso, né? Que me impede de viver, eu vou ficando desligado, eu quero morrer, eu não acho que nada faz sentido, etc. Quando eu identifico aquilo ali e começo a fazer, né, técnicas e disciplinas de eliminação, num ciclo de 90 dias, isso pode se transformar. É a mesma coisa de eu dizer, olha, você quer ter um músculo condicionado, você precisa fazer um condicionamento de mais ou menos 90 dias. Aí nós podemos pensar assim, não, mas 90 dias para chegar na meta, né? É muito. Mas 90 dias passam, não é verdade? Quantos dias as crianças passam na escola? Claro que hoje, agora não está presencial, mas a escola está acontecendo. Dentro desses dias que a escola está acontecendo, dentro de um ano letivo, o quanto poderíamos ajudar as crianças a eliminar emoções que são muito limitantes? Não é só criança, não, adolescente, e você também pode enquanto adulto. O que acontece é o seguinte, nossa personalidade, ela forma até mais ou menos 7 anos de idade, mais ou menos, tá? Se nós aprendemos a identificar as emoções limitantes e já começamos a liberar ali nessa época, nós estamos trabalhando com prevenção psicológica. Agora, após a nossa personalidade estar transformada, nós estamos trabalhando com reorientação comportamental, que não é mágica, que não é fazer um exercíciozinho isolado, mas que entra num planejamento disciplinar muito incorporado à rotina. Técnicas de alfabetização emocional poderão ser aplicadas na aula de educação física, na aula de religião, um pouco antes de uma prova, por exemplo, de um teste. Técnicas de alfabetização emocional aplicadas naquele momento anterior ao teste, à prova, vão fazer o aproveitamento acontecer muito mais, né? Então, são coisas que, de fato, são muito favorecedoras, porque trazem aquilo que esse canal propõe, uma plenitude, uma amplificação das nossas potências. Mas eu estava dizendo que se estamos falando de emoções, sentimentos, nós não podemos incorrer num erro que é de julgar a emoção. Você pode até um momento da vida dizer, não, mas eu não podia estar sentindo isso. Ok, mas se você ficar o resto da vida dizendo isso, eu não podia estar sentindo isso, você não passa para o próximo passo, que é exatamente eliminar. Da mesma maneira, o seu filho. Ah, mas ele não podia estar pensando isso. Ele não podia estar pensando isso. Mas ele não podia estar sentindo isso. Eu dou a vida pelo meu filho, por que ele não sente que eu amo? Porque essa realidade emocional não é tão simples assim. Eu posso amar profundamente uma pessoa e ela pode não estar captando meu amor. Na alfabetização emocional, nós vamos começando a aproximar essa linguagem afetiva. Existem coisas muito simples de serem aplicadas e que dão um efeito excelente. Massageamento no alto das costas, na solinha dos pés, né? Um massageamento de 2 minutos gera o aumento de emoções que são de aproximação. Tudo isso você vai ter acesso, tá? Hoje nós estamos aqui só te apresentando, olha que coisa legal. Eu tenho certeza que você, como pai, como mãe, como responsável, não quer simplesmente que o seu filho seja uma pessoa que vença na vida. Você quer que ele seja feliz. Eu tenho certeza que você também quer isso. E essa felicidade não é algo aqui ilusório, que a gente fica assim, fazendo imagens na cabeça. A felicidade é exatamente o que se propõe esse canal. Plenitude, preenchimento. É possível ser feliz num momento tão dramático como esse, não é? É possível falar de felicidade
num país tão limitado em desenvolvimento como o nosso? É possível falar de felicidade quando um planeta está caminhando para um colapso ecológico? É possível? Sim, é possível, porque a felicidade, ela é uma condição interior. Não que vamos nos tornar alienados, mas ao contrário, nós vamos pôr a mão na massa. A alfabetização emocional, ela é para isso, tá? É para que a gente ponha a mão aonde de fato a mão tenha que estar para modelar. Imagina uma argila, uma massinha, né? A gente não põe a mão para modelar no processo de alfabetização emocional. Isso acontece. Nós vamos modelando uma forma mais eficaz, mais plena da gente atingir metas, sejam elas quais forem. E só para finalizar, em termos da questão dessa abordagem psicológica existencial humanista, né, que vê o ser humano como corpo e espírito, o corpo tem as suas necessidades, a mente também e o espírito também. E a necessidade do espírito é, de fato, se alimentar de fé, não só fé religiosa. Quando você planta uma semente, você tem fé que ela vai nascer, não é? Quando você liga lá seu fogão para fazer a comida, você tem fé que o almoço vai ficar pronto. Fé é isso, é crença de que algo que ainda não está, esteja, né? Então, é com fé, é colocando a mão na massa, é adubando as sementes das emoções adequadas, que nós vamos, nessa proposta, ajudar todos ligados a este colégio, não só os alunos, você também, a ter um desenvolvimento mais amplo, mais significativo. Te ajudar a sair de estados de doença para a saúde, estados de escassez para estados de abundância, né? Estados de decepção para realização, de depressão para sentido de vida. E é isso que nós vamos construir juntos. E eu quero convidar você agora, depois de receber tantas informações, né? Feche seus olhos um pouco. Respire. Não olhe para a tela, só escute a minha voz. Puxe o ar pelo nariz. Solte pela boca. Sinta o momento presente. Deixe somente a minha voz chegar até você, não olhe para a tela. E se você está fazendo algo, pare um pouquinho, vai ser só 3 minutos. Respire conscientemente, depois de respirar profundo 3 vezes, soltando pela boca. Preste atenção no seu respirar, mas o respirar comum. Aquele raso, natural que a gente faz, mas preste atenção. Esse é um pequeno exercício chamado de atenção plena. Atenção plena é um exercício que nos faz estar aqui agora. Sinta o prazer da respiração. Sinta o seu corpo como um todo. E depois pense em cada parte dele, começando pelos pés, indo até as pernas. A atenção chega ao seu tronco, ao seu peito. No seu peito, o coração bate desde que você tinha mais ou menos 14 dias de vida intrauterina. É um órgão absolutamente fiel a você. Bate, bate, bate. Sinta o seu pescoço, a sua cabeça. Eu convido você a trazer a sensação de estar sendo massageado na sua cabeça. Busque e viva essa sensação. E deixe-se massagear por alguém que, de fato, você tem extrema confiança ou afeto. Pode ser até quem já faleceu, porque essa pessoa está viva na sua mente. Então, você visualiza essa pessoa. E ela massageia a sua cabeça. Respire profundo, devagar.
E eu vou te convidar a eliminar agora, através de uma técnica visual, uma emoção muito limitante que está muito presente nesse momento da pandemia, a insegurança. Imagine que a insegurança é um grande lixo na porta da sua casa. Você pôs para fora. Nesse momento, seu corpo está entendendo que precisa eliminar as químicas das inseguranças. E você visualiza, põe a sua mente cognitiva em favor desse exercício. Visualiza esse lixo sendo mandado embora, não deixe ele na porta. Eu sinto assim que tem gente que meio que agarra no lixo e não quer deixar ele embora. Pode deixar a insegurança embora, você terá uma vida melhor. Deixe ir. Deixe ir. Veja indo embora. Não sinta o vazio. Não precisa sentir. Quando nós eliminamos coisas, outras positivas são colocadas no lugar. Deixe ir. Repita esse exercício antes de dormir hoje. Deixe um lixo chamado insegurança ir embora. Você pode estar pensando que essa sua insegurança vai passar só se alguém fizer algo para você, mas não é verdade. É você que decide eliminar. Aí, é claro, situações que pessoas vão fazer vão te ajudar, mas tem a sua parte. E agora você pode abrir os olhos, mexa um pouquinho o seu ombro, sinta essa alegria de poder movimentar. Você é um ser saudável. E isso é muito bom. Bom, meus queridos, minhas queridas, muito bom estar aqui com vocês. Nós, estamos aqui lançando o canal, apresentando o projeto de alfabetização emocional, que é um gerenciamento de emoções, que vai ajudar seu filho, que vai ajudar você, os professores, os colaboradores, todos serão treinados nesse gerenciamento de alfabetização emocional. E isso aí vai facilitar muito, porque nós vamos estar caminhando com o mesmo propósito, né? Que esse lugar aqui continue sendo um lugar sagrado de encontro, enquanto nós precisarmos. Que bom que vocês gostaram do exercício, tá? Depois também a gente pode ter uma via aqui de compartilhar com vocês mais exercícios desses. Pode deixar que nós estamos trabalhando em seu favor, tá? Fica tranquilo aí, que você vai receber muitos benefícios, tá bom? Uma boa noite, muitas bênçãos para você, e que esse seja o primeiro, de vários encontros que esse canal possa proporcionar. Tchau, tchau, gente. Boa semana para vocês. Vou pôr minha máscara aqui, porque a galera está aqui, gente? A gente tem toda a responsabilidade de se proteger e proteger o outro, né, Amália? Isso. Eu que agradeço, viu, gente? Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Então, nós agradecemos, a presença da Raquel e convidamos todos a vocês a fazerem parte do nosso canal, da nossa conexão Vida Plena, tá bom? Um beijo no coração, saúde e paz. Vamos colocar em prática tudo que a gente pôde vivenciar aqui nessa noite, tá bom? Saúde e paz. Um beijo no coração. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Raquel. Obrigada, equipe que está aqui para nos ajudar. Obrigada.